Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um programa que tem por objetivo levar a você a ser uma pessoa vitoriosa. Sempre um prazer, uma grande alegria estar aqui junto com você para podermos tratar de um assunto importantíssimo. E neste programa de hoje, um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Com base nesse diálogo dele, nós vamos pensar nas palavras que ele disse para ela, lá em João capítulo 4, diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é o meio-dia, e aquela mulher samaritana então veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Existia na época uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, por isso então a mulher samaritana ficou admirada que Jesus, sendo judeu, vai se humilhar perante ela pedindo água. E por isso então ela diz essas palavras: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus replicou e disse: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. E então afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher se interessa por essa água: dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus então: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que tu és profeta. E assim, Jesus, antes de dar a água viva para ela, ele foi dialogando com ela e mostrou para ela que ele já a conhecia. E assim ela fica admirada: vejo que tu és profeta. E Jesus então vai dialogando com essa mulher, ao ponto dela então dizer o seguinte para ele: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Quando Jesus então ele se apresenta como o Messias, que é realmente aquele que era aguardado pelos judeus para ser o Salvador do povo de Israel, que eles aguardavam tanto, e Jesus então mostrou para ela que realmente ele já a conhecia, que ele realmente era o próprio Deus, o verdadeiro Messias que viria para salvar o mundo. Ao crer em Jesus, ela bebeu da água. Aí é que está a água viva. A água viva significa crer em Jesus. Qual foi a atitude dela depois que ela realmente creu em Jesus? Depois que ela bebeu daquela água? Uma alegria muito grande inundou a vida dela. Porque o que aconteceu? Aquela mulher deixou seu cântaro ali no poço e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E é esse o ponto fundamental de quando nós temos paz com Deus, quando nós encontramos a verdade, quando nós realmente conhecemos a Jesus, é essa grande mudança que ocorre na vida da pessoa. Jesus tira a pessoa daquela situação deplorável e sempre coloca ela numa situação agora de paz com Deus. Agora então, o que acontece? Ela saiu, foi correndo lá na cidade, anunciando que havia encontrado o Cristo, e aí então muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciarei, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias naquela cidade chamada Sicar. Veja então essa grande mudança que houve na vida daquela mulher. E é exatamente isso, prezado ouvinte, é você crer em Jesus. Nós vemos aqui em 1 João
capítulo 5, versículos 3 a 5, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é beber da água de Deus, é beber os seus ensinamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui então está a vitória que Deus quer que nós alcançamos. Vencer dentro do padrão de Deus, ser uma pessoa vitoriosa, é nós encontrarmos a paz com Deus, é nós encontrarmos a salvação, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, todo aquele que nasce de Deus. Como é que nós nascemos de Deus? Pela fé em Jesus Cristo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem obedece às palavras de Jesus, quem segue a Jesus, ele vai, com certeza, alcançar o dom da vida eterna, conforme Jesus diz nas suas mensagens. Ele diz lá: quem crê em mim tem a vida eterna. Lá em João 5:24 ele diz lá: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E é este, então, prezado ouvinte, o objetivo que nós temos que ter. Quando nós nascemos de Deus, nós temos de Deus, então, essa comprovação, o selo de Deus que nos garante o dom da vida eterna. Quando nós realmente recebemos Jesus como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, arrependidos dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus e crendo em Jesus, então o Espírito Santo, ele vem e habita em nossos corações, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então é exatamente isso daí, prezado ouvinte, quando nós realmente nos humilhamos diante de Deus e obedecemos os seus mandamentos, crendo nele, ele então nos abençoa com o perdão dos nossos pecados e nos purifica com o sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário, e uma vez lavados os nossos pecados, purificados os nossos pecados, justificados diante de Deus, então o Espírito Santo vem e nos confirma que já somos filhos de Deus. Esta é a vitória que nós temos que alcançar, prezado ouvinte, antes de partir desta vida para a eternidade, porque Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória, veio aqui entre nós, morreu por nós, sofreu a punição dos nossos pecados, cravou as nossas dívidas com Deus ali na cruz e nos dá o Espírito Santo, assim, garantindo que já somos filhos de Deus, nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E assim nos dá a garantia hoje para podermos viver a nossa vida em paz com Deus. E esta é a vitória que Deus quer que nós realmente alcancemos, a vitória sobre a morte. Nós não fomos criados para sermos derrotados pela morte. Nós temos que vencer a morte, e é isso que agrada a Deus quando uma pessoa crê em Jesus, recebe Ele como Senhor e Salvador e é regenerado. Que Deus abençoe você, que você clame a Deus a busca da tua salvação e aproveite a oportunidade que a porta ainda está aberta para todos aqueles que creem em Jesus. Peço que você se inscreva no programa, dê o seu gostei ou não gostei, é muito importante, comente, compartilhe, e você que já compreende bem essa linguagem, já nasceu de novo, esteja sempre divulgando o nosso programa. Que Deus abençoe você, até o próximo programa, até lá.